Tudo bem, pessoal? Vamos retornando agora para a questão ambiental. Foi assunto da aula passada. Nessa agora a gente vai tratar sobre a abordagem desse tema nas questões das provas do Enem e também da SPSEC. Nós já estamos aqui a par desse conteúdo do nosso edital, tanto da SPSEC como do Enem, e agora vamos ver a abordagem das questões dos dois concursos. Primeiro nós temos aqui uma questão da SPSEC 2015, tratando exatamente das conferências sobre o meio ambiente. Nós vimos na aula passada sobre a Conferência de Estocolmo, que ela vai exatamente abrir as discussões sobre os principais problemas ambientais do planeta, como nós já falamos, a destruição da camada de ozônio, a desertificação, a questão do aquecimento global, o desmatamento, a desertificação. Então agora a gente vai trabalhar a primeira questão, que trata exatamente desse assunto. Então diz assim: foi no contexto da primeira conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, realizada em 1972, em Estocolmo, que nasceu a ideia do desenvolvimento sustentável. Isto é, se adotar o modelo de desenvolvimento econômico voltado para a exploração da natureza de forma racional, a preservação do meio ambiente ou o equilíbrio ecológico e ao combate às disparidades sociais entre os seres humanos e entre as nações. Aí nós temos um trecho, lembrando do que essas conferências colocam em pauta: essa convivência da sociedade com a natureza dentro do contexto do desenvolvimento sustentável. E aí diz assim: assinar a alternativa que explica a problemática apontada no texto. Então, o que quer dizer esse texto sobre essa questão? Então, entre A diz assim: os agentes econômicos em escala planetária travam uma acirrada competição buscando obter menores custos de produção para assegurar seu domínio de mercado, o que muitas vezes é conflitante com as políticas ambientais de utilização dos recursos naturais. Foi o que nós colocamos, por exemplo, no caso da China, que é uma grande potência industrial, mas que ela está competindo com outras grandes potências na área de industrialização, na área de comércio, e na lógica da concorrência, aquele que oferece o produto mais barato conquista a maior parcela do mercado. E para baratear o seu custo de produção, a China já conta com um fator importante, que é uma gigantesca mão de obra. Lá o recurso humano também para eles é importante. Mas a produção industrial depende também de recursos energéticos. E nesse caso, a China não poupa a natureza. Ela vai usar aquilo que ela tem abundante e que vai baratear os seus custos, que é o próprio carvão mineral. Então a alternativa é a correta, porque ela vai exatamente colocar essa situação, quanto à produção a nível de planeta, que ela entra no rol de concorrência no mercado internacional, e o preço do produto tem a ver com o custo que é investido em mão de obra, infraestrutura, como é o caso da energia, e aí para se manter a natureza quem
pagam a parte dessa conta, sendo vítima dessa exploração predatória que é o modelo capitalista. Eu estou citando a China aqui porque, na verdade, a China, ela se gognomina, ela se autodenomina um país comunista, mas a gente sabe que é uma grande mentira, né? Não tem comunismo na China, tem um governo ditador. Para ser comunista não poderia ter a figura do Estado, e lá tem um Estado antidemocrático, autoritário, então não tem nada de comunismo. E desde 1978, muito antes da mudança lá no leste europeu e na antiga URSS, que foi nos anos 80, em 1978, o então representante da China, lá do Partido Comunista, chamado Deng Xiaoping, ele estendeu o capitalismo, o tapete vermelho. Então lá, a criação das zonas especiais de exportações, lá do lado leste da China, de frente para o mercado mais dinâmico do mundo hoje, que é o Oceano Pacífico, lá você tem uma área da China, que é o capitalismo na sua mais elevada expressão, na tentativa de obter lucros para manter o regime que se diz comunista chinês. Então aí a gente percebe que o item A é o item correto. Mas vamos analisar os outros itens. O B. Do ponto de vista teórico, a ideia de desenvolvimento sustentável não encontra aceitação em nenhum país do mundo. Isso aí é exagero. Nós temos países que vão na contramão, mas muitos, eles consideram que tem que haver essa exploração racional. Até porque, por consequência da exploração predatória, a gente já começa a colher os frutos desse desenvolvimento, que é importante, mas que não está dando um olhar merecido à natureza. A letra C. Nos diferentes países do mundo, não existe uma comunidade organizada no espaço local. A princípio, nós temos aí instituições que não são de vínculo público, que são as ONGs, as organizações não governamentais, e em muitos países do mundo a sociedade também não está tão alienada. Nós temos aí uma série de países que as preocupações quanto ao meio ambiente fazem parte dessas comunidades. O entender, por não existir um consenso entre as comunidades científica mundial acerca das verdadeiras causas do aquecimento global, as políticas relacionadas ao desenvolvimento sustentável têm sido fortemente contestadas pelo governo brasileiro. Na verdade, nós sabemos que há um consenso, pode não ser generalizado, né? E o governo brasileiro, a gente sabe que tem hora que a gente não define que lado ele está, né? Se é da degradação, como eu tinha, a qualquer custo, ou se pensa em algo em termos de questão ambiental. Mas existem algumas práticas que colocam o Brasil também nesse compromisso de um desenvolvimento sustentável. E a letra E. As discussões acerca do desenvolvimento sustentável só encontram respaldo no âmbito das ONGs, que são as organizações não governamentais. Não. O respaldo começa na comunidade internacional, que é representada pelas organizações internacionais como a própria ONU, ou lá na Europa nós temos a União Europeia, que tem uma política muito voltada para essa questão do desenvolvimento sustentável, e para outras nações do mundo. Então as ONGs, elas são para o Estado, não são instituições que possam, digamos assim, ter uma importância maior do que as, como nós citamos aí, a ONU, lá na União Europeia nós temos instituições que estão vinculadas ao meio ambiente, e em todos os tratados, nos grandes blocos econômicos, a questão ambiental ela também é tratada. Então a questão primeira é a opção correta, letra A. Vejamos a segunda. O
que diz a segunda questão. Também na SPSEC, então, em 2019, então está lá. Primeiro item, a primeira questão, a queima do petróleo, do carvão, e em menor escala do gás natural, libera gases poluentes na atmosfera, entre eles o gás estufa, o dióxido de carbono, que intensifica a ação do efeito estufa. Diante desse fato, a busca de alternativas energéticas renováveis e de padrões de consumo compatíveis com o desenvolvimento sustentável tem sido feito parte do rol dos grandes desafios do nosso tempo. Então, sobre as fontes renováveis da matriz energética brasileira, podemos afirmar que, então, primeiro item, o Brasil apresenta um setor de energia mais sustentável do ponto de vista ambiental que a maioria dos países do mundo, considerando a significativa participação das fontes renováveis em sua matriz energética. Esse item é correto. O Brasil, por exemplo, nós temos uma das grandes matrizes energéticas, que é a hidroeletricidade. Ela não tem chaminé, não existe hidrelétrica com chaminé. Nós temos os impactos ambientais, mas nós estamos tratando aqui dessa questão do aquecimento global, do efeito estufa, que está relacionado principalmente esse fenômeno, que tem as suas causas naturais e também as causas antrópicas, de respeito à ação do homem, mas estamos tratando do uso de energia que vem a liberar esses componentes que poluem. E nós temos também outras fontes alternativas, como a energia solar, que tem ganhado espaço, tem sido feito investimentos. Nós temos a energia eólica. Então, neste ponto, o Brasil está na vanguarda. O item 2. A política energética do país, definida no Plano Nacional de Energia, que é de 2011 a 2020, que já passou, prevê a ampliação do uso potencial elétrico dos rios da região norte, especialmente o uso da bacia amazônica, não obstante os diversos problemas socioambientais relacionados à implantação de uma grande usina hidrelétrica. A princípio, a gente sabe que a energia hidrelétrica ou a energia hidráulica da região da Amazônia, para nós que nós não temos ainda a Amazônia com grande investimento industrial, digamos assim, lá você tem uma área do ponto de vista ambiental a ser, digamos assim, pelo menos conservada. A gente sabe que a região norte, se ela produzir grande quantidade de energia, já que a nossa bacia amazônica é a de maior potencial estimado do planeta, não é o potencial instalado. O instalado hoje está lá na China, aqui no Brasil está lá na bacia Platina, com a hidrelétrica de Itaipu, mas em termos de potencial estimado que se pode utilizar, nós temos um potencial gigantesco na região da Amazônia. Mas se a gente for explorar para essa energia chegar a outras regiões do Brasil, aí você vai ter que triplicar o preço da energia, porque a energia não é só você ter uma hidrelétrica e os cabos para transmitir a energia. Tem toda uma infraestrutura que, dependendo da distância entre as usinas hidrelétricas e o mercado consumidor, esse preço vai ser duplicado ou triplicado. E nós temos outras fontes que o Brasil pode se tornar autossuficiente sem precisar fazer na Amazônia essas construções, até porque os impactos ambientais na área serão gigantescos. Basta ver o caso de Tucuruí, no Pará, que já é um exemplo do quanto a hidrelétrica pode ser prejudicial naquela região. Então esse item é descartado, é falso. O terceiro, a crescente utilização de biocombustível na matriz energética brasileira, além de reduzir a emissão de gases que geram efeito estufa, tem vantagem de contribuir para o controle de desmatamento. Ok? Então a gente vai ter uma alternativa a mais sem ter que
passar para essa parte, porque o biocombustível ele está enquadrado na atividade de cultivo, né? Principalmente quando se leva em conta a produção com a mamona. O item 3 é correto. O quarto, apesar do etanol apresentar vantagens em relação aos combustíveis fósseis, que nós temos a produção de álcool etílico, que vai para a indústria alimentícia, para a indústria de bebida, farmacêutica, e temos o álcool etanol, que é o combustível para os automóveis. Então, pelo menos desde a época que foi criado o Proálcool no Brasil, né, que é o Programa Nacional do Álcool, que vem lá da década de 70 do século passado, nós vamos observar que lá para cá a produção de álcool no Brasil tem só aumentado. Então a tendência é o Brasil continuar produzindo mais e mais álcool, não só o etanol, mas também para servir a própria indústria alimentícia. Então item 4 é errado. Nós estamos com um incremento ou um aumento. E o item 5. A energia eólica é a fonte renovável em expansão no Brasil, mas possui elevado custo de instalação. Embora o Nordeste seja a região que apresenta um dos maiores potenciais eólicos do país, é em Osório, Rio Grande do Sul, que se localiza o maior parque eólico nacional. Então esse item é o quê? Correto. Então, 1, 3 e 5. Agora, outra questão da SpaceX. Em 2017, o desenvolvimento sustentável refere-se ao modelo de desenvolvimento econômico que busca conciliar o crescimento da economia com a conservação do meio ambiente. Lembrar que ele usou a palavra correta, conservação. Porque a essa altura, no total nós temos de mais de 8 bilhões de habitantes, com a indústria produzindo em larga escala, com o capitalismo também, digamos assim, criando cada vez mais produtos, com uma diversificação cada vez maior, aumentando mais o mercado consumidor, mais a sociedade consumista. Então não dá para você dizer que a natureza toda tem que ser preservada, né? Aí a ideia de conservação, ou explorar de forma racional, na visão do desenvolvimento sustentável. Aí a questão diz, na perspectiva do desenvolvimento sustentável, a principal ameaça ao ambiente global é, qual é a ameaça à nossa realidade planetária com essa questão do, nós chamamos, desenvolvimento sustentável e ameaça global. Item A. Acelerar o crescimento da população dos países mais pobres, elevando substancialmente o consumo de recursos naturais e a emissão de gás de efeito estufa. Daí o item A é falso. Né? Por quê? Porque primeiro nós temos um crescimento dos países pobres em termos de população em processo de desaceleração. Né? E essa questão do efeito estufa, da emissão desses gases, nós temos aí uma participação gigantesca dos países que são, em larga escala, países industrializados, e no grupo aí estão principalmente os países desenvolvidos. Então os mais pobres não estão ainda com essa carga toda de responsabilidade quanto a essa questão, né, digamos assim, da exploração dos recursos naturais, comprometendo exatamente o problema
do clima do planeta, como no caso aí, o próprio aquecimento global ou efeito estufa. A letra B. Distribuição desigual dos recursos naturais entre as diferentes regiões do globo, acarretando o uso espoliativo desses recursos, principalmente por parte das nações mais carentes. Não, aí a gente vai ver o seguinte, que as nações carentes ou subdesenvolvidas, ou também emergentes, elas têm muitas riquezas naturais, mas uma grande parte é exportada para outros países. Não podemos negar que nessa nossa divisão internacional do trabalho do século XXI, os países subdesenvolvidos, em larga escala, ainda são exportadores de produtos primários, tanto agrícola como da área do extrativismo mineral, que no caso, matérias-primas para a indústria. Então aí você tem exatamente essa questão referente à situação X. Essa distribuição desigual aí é questão também da própria formação do planeta. E a exploração maior é lá nos países ricos, que recebem também essas matérias-primas, e aqui nos países subdesenvolvidos nós temos muitas áreas que são exploradas por empresas que não são de bandeira desses países. Por exemplo, no Brasil, grande parte das nossas riquezas são exploradas por empresas de bandeira lá fora, não só empresas brasileiras. Nós temos também grandes áreas de produção mineral que são voltadas para as exportações. Por exemplo, que a gente não pode deixar de citar, é a área do projeto Carajás, que atende mais ao mercado externo do que ao interno. A letra C. Disseminação dos padrões de produção e consumo vigentes, sobretudo nos países mais ricos, os quais acarretam, por exemplo, elevado consumo de recursos naturais, grande poluição do ar e dos recursos hídricos. Ok, então aí você tem essa coisa do padrão de consumo, então assim, a situação X aí vai exigir que o capitalismo atenda esse mercado em crescimento, até porque nós sabemos que a cada dia que a gente vive neste planeta, agora neste ano de 2026, nós temos pelo menos todo dia no planeta 60 mil pessoas a mais, reduzindo da natalidade, a nível de mundo, da mortalidade, tirando a quantidade de mortalidade da natalidade total, nós ganhamos diariamente uma média de 60 mil pessoas. E também aí são pessoas dos países ricos, emergentes ou pobres. Todos são mercados consumidores, ok? Então, o item correto é a letra C. A letra D. Recusa dos países desenvolvidos e emergentes de realizar investimentos em matrizes energéticas renováveis em virtude da baixa relação custo-benefício para desenvolvimento econômico e tecnológico. Isso aí também não tem fundamento. Nós temos tantos países ricos pagando, financiando projetos, investindo também em fontes de energia limpa, como emergente, e vai estar aqui o caso o Brasil, ou a China e outros. E a letra E, ausência de um consenso entre os membros da comunidade científica mundial acerca das verdadeiras causas do aquecimento global, as quais oscilam entre causas naturais e causas relacionadas à ação do homem no meio ambiente. Então, essa questão dessa ausência de um consenso, isso aí não existe. Pode ser que alguns estejam comprometidos com algum interesse de uma empresa X, que existe interesse das transnacionais em se manter produzindo, para elas a natureza vai sempre ficar em segundo plano, mas a comunidade científica, ela conhece muito bem o problema e sabe onde nós vamos parar se continuarmos tratando a natureza de forma aí predatória e sem limites. Na questão 3, a letra C. Bem, agora a gente vai passar para as questões do Enem,
porque esse conteúdo ele figura muito pouco na SPETEX. De repente, pode ser que aconteça que na prova desse ano a gente trabalhe com essa questão, até porque nós tivemos agora, ano passado, a nossa COP30. Mas eu também não posso deixar de trabalhar porque vocês não podem ser surpreendidos com um conteúdo que não foi trabalhado porque a frequência é muito pequena. É aí onde mora também o perigo, né? Então vamos agora a algumas questões do Enem, para quem vai se dedicar ao Enem ou quem vai apostar nas duas. Questão 4. O painel intergovernamental de mudanças climáticas, que é exatamente algo criado lá na COP, lá em 1992, o Conferência das Nações já sinalizava para assim, ter uma preocupação maior com a questão das mudanças climáticas, e isso aconteceu. Tanto é que nós tivemos aí, para a questão do efeito estufa, aquecimento global, nós temos aí o protocolo de Kyoto, e que agora foi substituído, agora eu digo aqui, em 2015, pelo Tratado de Paris. Então ele diz assim: o painel intergovernamental de mudanças climáticas, IPCC, prevê que nas próximas décadas o planeta passará por mudanças climáticas e propõe estratégias de mitigação e adaptação a elas. Então a mitigação seria o quê? Você combater o problema. Por que nós estamos com essa situação de saturação gigantesca da atmosfera com gás estufa? O que a gente pode fazer para não emitir mais essa quantidade? Que ela passa a ser emitida numa quantidade menor. Isso aí seria a mitigação. A adaptação é a gente exatamente começar a conviver com o problema, até que a humanidade suporte as consequências ou tome consciência de que tem que implementar uma mudança radical. Então a gente diz assim: as estratégias de mitigação são direcionadas à causa dessas mudanças, procurando reduzir a concentração de gases de efeito estufa, no caso da atmosfera. As estratégias de adaptação, por sua vez, são direcionadas aos efeitos dessas mudanças, procurando preparar os sistemas humanos às mudanças climáticas, já em andamento, de modo a reduzir seus efeitos negativos. Aí vem, considerando as informações do texto, qual ação representa uma estratégia de adaptação? Bem, a gente sabe que o aquecimento global, essas temperaturas que estão sendo acrescidas na atmosfera, apesar de uma diferença pequena, mas faz diferença, a gente sabe que um dos impactos desse aquecimento são nas regiões também polares. E o aquecimento cada vez mais elevado, maiores temperaturas, nós vamos ter um degelo nas regiões das calotas polares, ou nas altas montanhas, que também tem áreas cobertas de gelo. E aí você vai ter exatamente uma situação de que há uma elevação da que nós chamamos de nível dos mares. Aí você vai ter um avanço dessa água no litoral de algumas nações cujo litoral é muito rebaixado. Aí é preciso que você adote, né, para essa situação aí, para evitar esses efeitos, a criação de diques de contenção em regiões costeiras. A construção de usinas eólicas é exatamente o quê? Está ligado à mitigação. Porque se eu uso energia eólica nos ventos, que diminua a queima de combustíveis fósseis, eu estou focando nas causas, eu não vou me adaptar, né?
Aí você tem aí tratamento de resíduos sólidos, não tem lógica com essa questão, aumento da eficiência dos veículos, aí vai continuar queimando combustíveis, adoção de produtos sustentáveis de baixo carbono. Então aí você está passando para também isso aqui. Ele colocou uma estratégia para adaptar-se ao que vem pela frente. Então a letra E. Agora a questão 5. Enem 2012. A maior parte dos veículos de transporte atualmente é movida por motores a combustão, que utilizam derivado de petróleo. Se não é o óleo diesel, vai ser a gasolina. Ou se não, vou pegar o álcool e misturar com gasolina. Daqui a pouco está 50% de cada um. E também a contaminação e a queima da gasolina gera isso aí. Por causa disso, esse setor é o maior consumidor de petróleo do mundo, com altas taxas de crescimento ao longo do tempo. Enquanto os outros setores têm obtido bons resultados na redução do consumo, os transportes tendem a concentrar ainda mais o uso de derivados do óleo. Aí diz assim, o impacto ambiental da tecnologia mais empregada pelo setor de transporte e uma medida para promover a redução do seu uso estão indicados respectivamente em quê? Então ele está perguntando assim, o impacto ambiental da tecnologia mais empregado no setor de transporte. Com esse aquecimento, vai acontecer o quê? Vamos ter o quê com o aquecimento? Lá nas calotas polares, né, vamos ter o degelo. E para a gente gastar menos derivado de petróleo, é preciso diminuir a frota de automóveis que circulam principalmente nas grandes metrópoles. Aí é importante incentivar o quê? Transporte em massa. Essa é a opção correta. Você tem que ter cuidado só com o comando da questão, o que ele pede, né? O impacto ambiental da tecnologia mais empregada no setor do transporte e uma medida para promover a redução do uso desse combustível. Questão 6. Segundo a Conferência de Kyoto, lá no Japão, os países centrais industrializados, que também são chamados de países desenvolvidos, responsáveis históricos pela poluição, deveriam alcançar a meta de redução de 5,2% do total de emissões segundo os níveis de 1990. O nó da questão é o enorme custo desse processo, demandando mudanças radicais nas indústrias para que se adaptem rapidamente aos limites de emissão estabelecidos e adotem tecnologias energéticas limpas. A comercialização internacional de créditos de sequestro ou de redução dos gases causadores do efeito estufa foi a solução encontrada para reduzir o custo global no processo. Países ou empresas que conseguirem reduzir as emissões abaixo das suas metas poderão vender este crédito para outro país ou empresa que não consiga. Isso aí é um risco, porque a venda desses créditos vai manter alguém na condição de poder, digamos assim, poluir, poder contaminar. Então aí pergunta, as posições contrárias à estratégia de compensação presente no texto relacionam-se à ideia de que ela promove. Você pode vender, alguém pode poluir, você comprou que você não poluiu, você vai gerar o quê? Problema seríssimo,
que é a desigualdade na distribuição dos impactos ecológicos. A não vai ser possível porque a retração vai vir com o combate exatamente ao uso desses materiais que contaminam ou dessa indústria que emite exatamente pelas suas chaminés os gases estufa. Essa questão do conflito de caráter diplomático, isso aí é como a gente lembra, né? O uso de determinadas fontes de energia é a critério de cada país. E se ele não quer participar de um protocolo ou de um acordo, ele não é obrigado a ratificar aquilo que a ONU propõe. Pode acontecer que alguém se posicione para fazer algum tipo de retaliação, mas na lógica do mercado internacional, isso às vezes nem sempre funciona. Essa questão do lucro da produção de energia, isso aí depende do tipo de energia que você vai investir, do que você tem de mercado consumidor, e que a questão aí da utilização dos combustíveis fósseis tem um impacto mais na questão ecológica. Esse decréscimo dos índices de desenvolvimento econômico, isso aí é como se fosse assim, é como se você colocasse o desenvolvimento só poder ser possível utilizando essa fonte de energia. Ou na verdade você tem outras opções, ou se não, você vai continuar usando ela. Por exemplo, a China sabe que o carvão mineral é o carro-chefe da contaminação se comparado com o petróleo, pela quantidade de carvão mineral que ela consome. E ela não se preocupou com deixar de usar, porque não, ela toca para frente a queima do carvão, a natureza espera para eles, é claro, e o desenvolvimento segue em frente. Questão 6, letra D. A sétima, Enem 2015. A questão ambiental, uma das principais pautas contemporâneas, possibilitou o surgimento de concepções políticas diversas, dentre as quais se destaca a preservação ambiental, qual sugere uma ideia de intocabilidade da natureza e impede o seu aproveitamento econômico sob qualquer justificativa. Isso aí a gente sabe que, do ponto de vista prático, isso aí é impossível. Fica muito bonito no livro, vai dizer que é o projeto que a humanidade tem para o futuro. Mas aí você sabe que nós temos aí quase, ou mais de 8 bilhões e 300 milhões de habitantes. Nós temos uma série de produtos da indústria que a gente não tem mais como dizer que a humanidade tem que negar o uso desses produtos. Nós dependemos de fontes de energia que, se não for usado, os transportes paralisam. Então, a natureza tem que ser conservada. Ela se tornar intocável é utopia. Então, aqui você tem a opção correta, a letra D. Mais uma do Enem. Essa é a mais recente, das que estão aqui no hall. 2023. Chai Suí, liderança da juventude indígena, profere seu discurso na abertura da Copa 26. Copa 26. O clima está esquentando, os animais estão desaparecendo, os rios estão morrendo e nossas plantações não florescem como no passado. A terra está falando. Ela nos diz que não temos mais tempo. O discurso do líder indígena explica um problema global.
dá para você ver que ele está colocando exatamente aquela visão de que o homem quer mesmo acabar com o planeta no ritmo que ele vai, mantendo exatamente esse modelo de exploração. Aí o problema é exatamente a exploração que não é fundamentada no desenvolvimento sustentável, mas sim de forma predatória. Bem, pessoal, depois a gente volta com outro assunto. Brevemente eu estarei falando dos problemas ambientais. Aqui foi só a questão ambiental, só a questão das conferências, como é que o mundo está tratando os problemas, como é que nós estamos dando respostas a esses problemas e como é que nós estamos exatamente se programando para o futuro. Então depois a gente vem com as aulas sobre os problemas ambientais e também com questões da SpaceX e do Enem desse conteúdo. Então até a próxima aula.